Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área para a gente falar do São Paulo, informações sobre a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 19 horas da noite, o São Paulo enfrenta o Tolima, jogo no Morumbi e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. A gente vai conferir as informações deste jogo, eu conto muito com o seu apoio. É novo por aqui? Se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda muito aqui o canal do Turbina e eu conto muito também com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela participação e vamos falar deste jogo. Primeiro, para atualizar a classificação da Copa Sul-Americana pelo Grupo D, o São Paulo lidera o grupo até o momento com 10 pontos, empatado com o Tigre da Argentina. O Tigre jogou e venceu na rodada contra o Academia Porto Cabello, né? Acabou vencendo o jogo, empata em pontuação com o São Paulo, mas tem um jogo a mais. Então, uma vitória do São Paulo contra o Tolima nesta quinta-feira já garante o São Paulo classificado para a próxima fase. Mas tem que lembrar que o terceiro colocado de cada grupo ali da Copa Libertadores vem para a Sul-Americana para fazer um jogo de repescagem com o segundo colocado de cada grupo da Copa Sul-Americana. Então, o segundo colocado da Sul-Americana enfrenta os terceiros colocados da Copa Libertadores e aí vai ter o confronto. Depois vão ser dois classificados para a segunda fase da Sul-Americana. O São Paulo, numa vitória em cima do Tolima na quinta-feira, já chega a 13 pontos, então consegue a classificação. E depois ali tem o jogo contra o Tigre no dia 27 de junho, às 9h30 da noite, que aí é a finalização da primeira fase. Então, se o São Paulo vencer os dois próximos jogos, se classifica em primeiro e pode ter uma das melhores campanhas até o momento na classificação da Copa Sul-Americana. Para a gente pegar toda a classificação, os primeiros colocados pelo Grupo A, o Botafogo com 9 pontos e a LDU de Quito também com 9 pontos. No Grupo B, o Guarani do Paraguai e o Huracan com 7 e 5 pontos. O Grupo C, o Bragantino com 10 pontos e o Estudiantes da Argentina com 10 pontos. Aí vem o Grupo D, que é o grupo do São Paulo e Tigre com 10 pontos. No Grupo C, New Old Boys, que venceu o Santos, chegou a 15 pontos e o Audax italiano com 7 pontos. No grupo F, Defensa e Justiça com 12 pontos e o Milionários com 10 pontos, vão se classificando. No grupo G tem brasileiro, o Goiás com 8 pontos e o Universitário com 7 pontos. E no grupo H também tem brasileiro, Fortaleza com 12 pontos e o Palestino com 7. Se o São Paulo conseguir a vitória em cima do Tolima, chega a 13 pontos. E depois pode se classificar em primeiro, vencendo o jogo contra o Tigre no dia 27. E aí concorre apenas com o New Old Boys, que tem no momento 15 pontos. Vai sendo no momento a melhor campanha da primeira fase, da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a gente falar deste jogo, né, o Dorival prepara o time e na última terça-feira houve um treino do São Paulo. No primeiro momento foi passado um vídeo aos jogadores e no segundo momento, além da preparação física, houve um trabalho em campo reduzido, ali de manutenção da posse de bola e também um trabalho posicional dos jogadores dentro de campo. No segundo momento, uma outra atividade, o Dorival comandou um trabalho de troca de passes, formação e construção de jogadas com diferentes formações sem a presença do adversário. O São Paulo ainda treina nesta quarta-feira, de olho no jogo contra o Tolima, e se prepara para um confronto muito importante pela Sul-Americana. Para a gente falar da escalação possível, provável do time do São Paulo, deve ter no gol Rafael, Beraldo, Arboleda, a dupla de zaga. Pela lateral esquerda, Caio Paulista. Pela direita, o Rafinha, Gabriel Neves e Pablo Maia, a dupla de volante. Na frente, uma incógnita, uma dúvida muito grande. Alisson, Nestor e Luciano, ou podem aparecer ali o Marcos Paulo, Michel Araújo, o Wellington Rato e o próprio Luciano um pouquinho mais avançado. Aí o Dorival muda ali, sempre jogando no 4-2-3-1, mas muda um pouquinho a forma de jogar se tiver a presença de Wellington Rato e Michel Araújo e não a presença do Rodrigo Nestor.
Já o Alisson, eu acredito que deve ser titular aí no comando técnico do Dorival. Lá na frente, o Calleri centralizado, o centroavante do Tricolor. Onde você pode assistir este jogo? Pela ESPN e Star Plus, as duas plataformas aí de streaming, e a televisão aí, a TV fechada, a ESPN é a opção para você assistir este jogo. Para falar da arbitragem, o árbitro principal, o trio de arbitragem de campo uruguaio Leodan Gonzalez, os assistentes também do Uruguai Pablo Larena e Richard Trindade, tá? Os dois bandeiras e o árbitro no campo. O árbitro de vídeo que estará ali no comando do VAR é o peruano Antônio Garcia. Para as informações também aí do São Paulo, já notícias do Tricolor, o Belmonte acabou falando sobre o mercado da bola, questionado ali sobre a possível contratação do Marinho, ele acabou falando o seguinte, abre aspas, Marinho é um grande jogador, mas obviamente é um trâmite difícil. A gente conversou com o Flamengo, conversou com o Marinho, mas não tem nada certo. O São Paulo tem sua condição financeira, um orçamento e vai seguir nele. Se em algum momento puder contratar um grande jogador, como é o Marinho, muito bem. Antes de conversar com o Marinho, conversamos com o Flamengo. Se não der, vamos seguir buscando outros atletas, afirmou o dirigente. O que aconteceu resumidamente é que o São Paulo conversou com o Flamengo deu o sinal verde, só que o São Paulo esbarrou nos salários do Marinho. Provavelmente um jogador que ganha ali em torno de 700 mil a 800 mil por mês no Flamengo não quis abaixar o seu salário para jogar no São Paulo. Então ele deve estar tentando, com o seu staff, buscar um outro clube que pague o mesmo salário que o Flamengo. Eu acho muito difícil isso acontecer com o jogador Marinho. Agora, se o jogador não quis abaixar o salário para jogar no São Paulo, vamos atrás de outro jogador. Tem muito jogador aí no mercado e muito melhor até que o próprio Marinho, às vezes num custo bem mais baixo. Então, tem que ressaltar aqui o lado bom da diretoria do São Paulo em não fazer loucura por jogador que não vale a pena também. Então, na minha opinião, o Marinho é um bom jogador, mas não vale esse tipo de esforço. E o São Paulo está correto aí em não fazer loucura, manter essa condição financeira. É a realidade do São Paulo no momento. Sobre o Lucas Moura, o Belmonte também foi questionado, né? E falou o seguinte, a gente sempre conversa com o Lucas Moura, jogador identificado com São Paulo, mas não é o desejo dele voltar ao Brasil. A família quer permanecer na Europa. Sempre que Lucas Moura estiver disponível e com o desejo de retornar ao Brasil, o São Paulo estará conversando. Neste momento, me parece que o desejo é continuar na Europa, foi o que ele nos disse, afirmou o Carlos Belmonte. Eu também acredito nisso, segundo informações também o Lucas já concedeu entrevista ao Boleiragem, né? E perguntado ali pelo Caio Ribeiro, ele falou que deseja permanecer na Europa, que a esposa gosta muito dos Estados Unidos, então ele tem uma esperança de permanecer ou na Europa, ele até citou a Espanha como um possível caminho, ou a MLS, ali deve mudar para Orlando, né? Deve ter ali uma opção a mais na Europa. Eu acredito sim que o Lucas, se for para vir para o Brasil, ele vai dar prioridade ao São Paulo. E o São Paulo, sabendo disso, vai sim conversar com o jogador. E seria muito bom ter o Lucas no São Paulo, né? Mas eu acredito que não é o momento, por opção de escolha de país do próprio jogador, a questão da qualidade de vida que é importante, principalmente aí quando se trata, né, de crianças, de filhos, família, que foi o que o Lucas acabou ponderando na entrevista. Para a gente falar aí da Sul-Americana, o que você acha? O São Paulo consegue vencer o Tolima no Morumbi diante dos últimos confrontos, o São Paulo perdendo para o Sport, depois perdendo para o Grêmio? A situação não é das melhores. O São Paulo já esteve numa fase melhor com o comando técnico do Dorival. Mas eu acredito sim que com casa cheia, o São Paulo pode vencer o Tolima jogando em casa, já chegar a 13 pontos, ficar um passo da classificação definitiva na primeira fase da Copa Sul-Americana. Então o São Paulo tem sim chances de se classificar com tranquilidade. Os dois próximos confrontos são em casa. O São Paulo até o momento não perdeu pela Copa Sul-Americana. Então a gente tem sim que
dá um pouquinho de crédito aí, vamos ver se o Dorival consegue organizar esse time para a gente vencer este jogo na quinta-feira, às 19 horas da noite, na ESPN e Star Plus. Você pode acompanhar São Paulo e Tolima pela Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que é muito importante. E muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, São Paulo vence o Tolima por 3-0 e já põe um pé na classificação. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!